Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essa opção de bolo pão de mel nas marmitinhas, que é uma opção ótima para você fazer e vender também, porque é muito prático e esse bolo pão de mel fica muito saboroso. Eu vou explicar para vocês todo o passo a passo, como fazer essa massa de pão de mel, que é bem fácil e fica super fofinha. E se você não for inscrito aqui no canal, aproveitem agora para se inscrever. Clica no sininho para receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like, porque toda semana eu trago receitas diferentes aqui para vocês. Então vamos para a receita? Então aqui, pessoal, vamos começar pela massa do bolo pão de mel. Em um recipiente, uma tigela, eu coloco aqui 3 ovos. Eu vou fazer aqui à mão mesmo, é uma massa que eu não vou precisar usar o liquidificador nem a batedeira. Então, eu coloco aqui 3 ovos. Aqui eu vou colocar 1 xícara de açúcar. Só lembrando, os ingredientes eu vou deixar anotados na descrição do vídeo. Logo em seguida, eu vou colocar também meia xícara de açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo eu peneirei, porque geralmente eles vêm com bastante açúcar em pedrinhas e não vai desmanchar aqui. Então é melhor peneirar o açúcar mascavo. Aqui eu tô usando uma quantidade pequena de açúcar mascavo, não é muito. E eu paguei super baratinho nesse açúcar mascavo. Então, misturo o açúcar e os ovos. Misturo bem aqui com o fouet. Logo em seguida, vou misturar também 60 ml de óleo. Então, depois que eu bati um pouco os ovos com açúcar, eu misturo aqui o óleo. Caso você queira fazer esse bolo em uma outra forma, em uma outra assadeira maior, que não seja para vender, pode fazer também. Não precisa ser apenas nas marmitinhas. Aqui misturei o óleo, então agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de mel. É importante fazer nesse passo a passo, não misturar tudo de uma vez, para que a sua massa fique igual e dê o mesmo resultado. Então, coloquei aqui o mel e logo em seguida vou colocar o leite. Eu estou utilizando 200 ml de leite. Então, misturo bem esses ingredientes aqui. Pessoal, é importante também que os ingredientes da receita estejam em temperatura ambiente, os ovos, o leite. Agora, reservo essa mistura e venho aqui para a parte dos secos. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Então aqui, junto com a farinha de trigo, eu coloco também 2 colheres de sopa bem cheias de cacau em pó. Então aqui, logo em seguida, vou colocar também as especiarias. Eu tenho meia colher de chá de canela em pó, mais meia colher de chá de cravo em pó. Também coloquei um pouquinho de raspas de noz moscada, mas é opcional. O básico seria mesmo o cravo e a canela. Então, essa daqui foi a noz moscada que eu utilizei, eu ralei um pouquinho no ralo e acrescentei lá junto com a canela e o cravo em pó. Aqui, normalmente o cravo em pó é mais fácil encontrar em lojas de produtos naturais, lojas de castanhas. Aqui, junto com as farinhas, eu vou colocar também 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Misturo aqui tudo junto. Então, depois que eu fiz essa mistura aqui dos secos, eu pego a mistura que eu fiz aqui, que estava reservada, e vou acrescentando os secos. Então, aqui eu sempre gosto de peneirar a farinha de trigo. Vou peneirar metade dessa mistura. Então, aqui, peneirei metade, olha como que algumas farinhas vêm com alguns grãozinhos, então eu acho importante peneirar. E aqui, pessoal, é só misturar, não precisa ficar batendo demais a farinha de trigo.
Misturei metade, agora eu venho com a outra metade. Essa massa fica muito saborosa, pessoal, e ela não fica aquela massa seca, ela fica úmida, fica muito saborosa. Misturei aqui os secos, então vou misturar aqui até que fique aquela massa mais lisinha. Então a massa vai ficar assim, nessa consistência. Agora, pessoal, eu venho com as forminhas, eu estou utilizando aqui essas forminhas, elas têm a capacidade de 250 ml, tem algumas que são de 220, então aqui eu até prefiro a de 220, mas eu não encontrei, então eu vou utilizar essas de 250 ml. Vou deixar a referência onde eu compro as forminhas aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser. Aqui, pessoal, eu vou pesar a quantidade de massa, para que fique padronizada, todas na mesma quantidade. Então, cada forminha, eu vou colocar aqui, em média, aqui 100 gramas de massa. Então, aqui vai ser metade da forminha, mais ou menos, de massa, porque também precisa do espaço para massa crescer e o espaço para colocar a cobertura depois. Então, coloquei aqui as massas nas forminhas e vou levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus. Por em média aqui, uns 25 a 30 minutos, você vai acompanhando. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como eu vou fazer a cobertura de doce de leite. Então, eu tenho aqui uma lata de doce de leite, que é a lata de leite condensado que eu cozinhei na panela de pressão. Eu já mostrei aqui em alguns vídeos como faz para cozinhar, mas vou deixar também na descrição do vídeo. Aqui, então, pode ser um doce de leite da sua preferência, que seja um doce de leite de uma boa qualidade. Aqui, coloquei todo o doce de leite em uma panela. Vou acrescentar também aqui, pessoal, o creme de leite. Eu vou utilizar 300 gramas de creme de leite. Então, o creme de leite aqui é o 17% de gordura que eu estou utilizando, não é mistura de creme de leite. Então, aqui, eu faço dessa maneira porque rende mais. Se você for colocar o doce de leite direto, ele não vai render e fica mais suave também. Aqui, coloquei meia colher de sopa de manteiga, pode ser margarina também. E vou primeiro misturar bem, antes de ligar o fogo aqui, eu misturo bem o creme de leite com o doce de leite. Você pode misturar também com o batedor de arame para ficar mais fácil. E agora ligo o fogo médio e vou mexendo sempre. Isso aqui é bem rapidinho porque é apenas uma cobertura, não precisa ficar aquele ponto mais grosso. Então aqui, depois que ferve, ele não demora muito, vai ser em torno de uns 6 a 7 minutos. Então, eu vou mexendo sempre. Quando eu percebo que ele já deu uma reduzida, já tá mais grosso e já incorporou bem aqui, eu posso desligar o fogo. Esse doce de leite você pode utilizar também em bolos no pote, fica mais suave, ele fica muito bom. Aqui, então, vou transferir para um outro recipiente e vou deixar esfriar. Você pode deixar alguns minutos em temperatura ambiente e depois colocar na geladeira. Então, aqui eu vou cobrir com um plástico em contato também, para que possa esfriar. E depois eu vou mostrar também para vocês como vai ficar a consistência em temperatura ambiente. Reservo. A massa do bolo já está pronta, assada. Ficou no meu forno aqui uns 35 minutos. Você vai acompanhando, espeta um palito para ver se tá totalmente assada. Não demora. Eu não falei, mas essas forminhas, pessoal, não precisa untar, tá? Olha aqui como cresceu. Essa massa, ela fica bem fofinha. Fica uma massa super saborosa, úmida. Então, aqui eu espero esfriar totalmente para poder
umedecer os bolos e colocar a cobertura. Então aqui, para umedecer esse bolo, eu vou fazer uma calda. Eu coloquei aqui em um recipiente 2 colheres de sopa de chocolate em pó, misturei 2 colheres de sopa de açúcar e vou colocar também meia colher de sopa de uma misturinha de cravo e canela. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, nessa mistura, vou colocando aos poucos um pouquinho de água quente. Coloco um pouco de água quente e misturo até formar uma pastinha, porque se eu colocar a água toda de uma vez, vai ficar uns gruminhos de chocolate em pó, não vai dissolver bem. Então, misturo bem e faço como se fosse uma pastinha aqui. E vou acrescentando a água quente. Aqui para essa calda eu estou utilizando 300 ml de água. Então agora sim, misturo toda a água quente. Então a caldinha para umedecer tá pronta, eu vou colocar em uma bisnaga. O recheio também já deu tempo aqui de descanso do recheio, ele ficou totalmente frio. Aqui, pessoal, eu deixei de um dia para o outro na geladeira, depois eu retirei e deixei um tempo em temperatura ambiente. Aqui, olha como que ele fica. Mas você não precisa deixar de um dia para o outro, tá? É só deixar esfriar mesmo. Então aqui vou furar o bolo para que possa penetrar melhor a calda do bolo. Pode furar com um canudinho ou com um garfo também. E coloco a calda. A quantidade de calda que eu utilizei para todo esse bolo é essa quantidade de 300 ml de calda para todo o bolo. São 8 bolos na marmitinha aqui. Então aqui, pessoal, eu coloquei o doce de leite, aquela cobertura, dentro de um saco de confeitar, cortei uma pontinha. Dá para utilizar também saco de celofane, aqueles saquinhos próprios para doce também, e cortar a pontinha. Então aqui faço esse zigue-zague em toda o bolo. Aqui eu não vou pesar a quantidade de cobertura, pessoal, porque é só ir você preenchendo esse espaço. Eu utilizei toda essa cobertura para a quantidade de bolo. E aqui, para finalizar, você pode utilizar pedacinhos de chocolate picado ou raspas de chocolate. Eu estou utilizando um granulado de chocolate, que é um granulado de chocolate puro, que é esse aqui, normalmente que eu utilizo para brigadeiros gourmet, mas você pode colocar pedacinhos de chocolate para finalizar. Então aqui, com essas tampinhas eu consigo tampar sem nenhum problema, não fica grudando aqui na cobertura. Aqui, pessoal, vou dar a sugestão de preço para vocês. Aqui na minha região, a gente consegue vender por em média de 13 a 15 reais. Isso vai depender de cada região. É muito importante que você faça o cálculo dos seus custos, quanto você gastou, de tudo, embalagens, tudo, porque isso vai variar de região para região. A validade, eu coloco aqui, eu indico 4 dias, tá? Uma validade de 4 dias, vai até mais, mas o ideal é 4 dias na geladeira. O rendimento aqui, pessoal, me renderam 8 unidades dessa, 8 forminhas, 8 marmitinhas. Então, pessoal, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que tenham gostado. Se fizer a receita, voltem aqui e me falem nos comentários. Beijão, até o próximo vídeo.